Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui mais uma vez para comentar as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Nosso pastor-presidente, o pastor Samuel Padilha de Siqueira. E é uma satisfação, mais uma vez, estarmos para comentarmos as lições da Escola Bíblica. Meus queridos, nessa hora nós estudaremos a lição número 7. Essa lição, ela tem um tema muito atual. Uma igreja que não teme a perseguição. Importantíssimo. Antes do nosso texto áureo, é importante que você revisite, vá lá nas outras 6 lições anteriores e faça um percurso daquilo que você já aprendeu nesse estudo sistemático da Palavra de Deus, pelo livro de Atos dos Apóstolos. O nosso texto áureo dessa lição 7 está apoiado aí no capítulo 5, no versículo 29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática nos diz o seguinte: a relação, a verdadeira igreja cristã, há 2 verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Em primeira instância, o autor, pastor José Gonçalves, fala sobre os perseguidores. É notório e sabido, e também pode ser exaurida essa informação do nosso material, que quando o assunto é os perseguidores, o Atos, capítulo de número 5, menciona pelo menos 3 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. A grande figura entre estes 3 que são citados é os saduceus, um grupo influente para a época de então, que, sobretudo, para além da influência, tinha grande poder político e, por meio desse poder político, também tinham influências religiosas e se utilizavam da influência religiosa e política, portanto, para manipular, para influenciar e agora, claro, influenciar negativamente contra o crescimento da igreja. De maneira que, a partir destes, eles tinham, sob, de alguma maneira, uma grande influência, os sacerdotes. De maneira que o próprio autor, o pastor José Gonçalves, faz questão de colocar que os sacerdotes, bem como os anciãos, dentro de suas classes, eram os mais poderosos e que agora esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus, criando dificuldades sempre que podiam. Mas para além dos sacerdotes mencionados aqui, dentro dessa nomenclatura, e também elencado no capítulo de número 20 do Evangelho de Lucas, assim como no capítulo 5 de Atos, nós temos também a necessidade de apresentar a vocês uma outra peça influente citada no texto, né? Conforme os meus irmãos podem perceber, para além dos saduceus, para além dos sacerdotes, havia o capitão do templo, que era um sacerdote de patente inferior, mas que exercia, melhor dizendo, um papel policial. Tanto os saduceus quanto os sacerdotes, como esse capitão do templo, eram, portanto, figuras que, de alguma maneira, exerciam perseguições contra a igreja. Igreja essa que estava em ascensão e em pujança, em encarecimento no primeiro século. Para além desses detalhes, queridos, há que se considerar também, e eu peço que os meus irmãos assim o façam, o item 2, esfera de perseguição. E dentro do quesito esfera, nós precisamos entender que havia, evidentemente, a perseguição dos judeus aos cristãos, que se dava tanto em espectro religioso quanto em espectro político. Então vejam que incoerência, né? Em até determinado momento, nós tínhamos como maiores perseguidores aqueles que rejeitaram Cristo. Haja vista que o verso 12 do capítulo 1 do Evangelho, conforme descreve João, a Bíblia deixa evidente que o Senhor veio para os seus e os seus não receberam. Essa rejeição inicia-se com o Cristo, mas ela de alguma maneira se fundamenta a posteriori quando então há uma rejeição para com os cristãos, que é o
derivado do Cristo, que são aqueles que vão dar continuidade no papel que Cristo exercera. Os judeus, portanto, dentro do espectro religioso e político, se manifestam como grandes opositores. Do ponto de vista religioso, a propósito, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Mas do ponto de vista político, Atos capítulo 12, dos versos 1 a 5, nós vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. De maneira que o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago, prender Pedro, assim como os meus irmãos conhecem a história. Mas para encerrar a abordagem superficial que nós temos no tópico primeiro, o item 3 fala sobre a igreja que enfrentará a oposição. E há uma declaração bem pertinente proposta pelo pastor José Gonçalves, onde ele diz: a igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Não houve um momento da igreja em que ela passara por situações do ponto de vista legal favorável. Sempre houvera perseguições. Claro que em momentos um tanto mais micro, outros momentos um tanto mais macro. A depender da região, a depender da circunstância, como por exemplo no contexto odierno, hoje nós não podemos comparar a perseguição que se dá no Brasil em relação a cristãos como a perseguição que se dá a cristãos em países do Oriente Médio, ou até mesmo asiáticos. Haja vista que ali nós temos uma perseguição muito mais decisiva, muito mais assustadora. Aqui, muito embora ela exista, em alguns momentos até um tanto velada, né? Então não tem como colocar em pé de igualdade. O fato é que desde sempre, desde o primeiro século, desde os primeiros acontecimentos no começo e nos finais das décadas do primeiro, do segundo, do terceiro século, mesmo com a aliança política ocorrida no quarto século, com a figura de Constantino tentando então tornar a política romana um tanto mais religiosa, mesmo assim, a igreja, com ideias primitivas, que de fato permanecera com os princípios de Cristo Jesus, sempre fora submetida à perseguição. De maneira que este que vos fala não lhes diria outra coisa a não ser endossar a fala de Jesus quando escrever o capítulo 16, verso 33, conhecido nos Evangelhos, onde o Senhor Jesus deixa claro que neste mundo nós teríamos aflições. De maneira que a perseguição fez, faz e fará parte do cotidiano dos cristãos. O tópico 2, nessa questão, ele tem o título A Igreja Protegida. Não é incomum perceber na literatura bíblica o auxílio de anjos auxiliando os santos nas suas missões. Na verdade, a Bíblia fala que eles são seres ministradores com um propósito. Nesta feita, nós temos o auxílio do anjo a respeito ali de Pedro e também temos a passagem sobrenatural de Filipe na sua missão evangelística, que consta lá em Atos capítulo 8 e versículo 26. É necessário visualizar, meus queridos, que lá em Atos 12, versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração em favor do apóstolo que estava no cárcere. Então, o mesmo texto bíblico ressalta da importância da igreja que clama, que ora, que pede, que intercede em favor dos seus membros que estão em dificuldade. Revela aqui que é um agente ativo a oração dos santos pelo motivo daquela libertação. Então, cabe a nós sabermos que estamos perseguidos, clamamos a Deus. Mas, se não estamos, clamamos a Deus pela igreja que está perseguida. Clamamos a Deus e intercedemos a Deus pedindo que livre os santos das astutas ciladas do inimigo. Neste interim, é importante destacar o valor que tem a oração. Olha, a Bíblia relata que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa passagem bíblica, ela relata, como em muitas outras, que
há um grande valor na oração. Pedro foi resgatado pelo anjo, aonde que tinha uma igreja que estava em conjunto orando por ele. Enquanto os cristãos oravam, o lugar que estava tremeu. Isso está lá relatado em Atos capítulo 4, versículo 31. Não podemos, de forma alguma, subestimar o valor que tem uma oração, ou seja, este diálogo direto com Deus faz com que a igreja vivencie aquilo que é o sobrenatural de Deus. É conhecida a frase que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Ainda essa frase, ela continua extremamente atual. Perseveramos em oração, ficamos firmes nos pés do Senhor, porque no tempo correto Ele vos exaltará. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então tecer considerações do tópico 3 e a essa altura falar sobre a igreja destemida. Pois bem, no primeiro momento nós temos que considerar as testemunhas ou o testemunho com poder. De que poder a Bíblia se refere e como foi essa manifestação testemunhada? O capítulo 5, verso 25 do livro de Atos, de alguma maneira percebemos que os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, pois eram capacitados pelo poder do alto. Eu penso que um dentre os apóstolos que conseguiria de maneira maiúscula fazer a demonstração destemida, por assim dizer, é Pedro. Os meus irmãos são sabedores que Pedro é um divisor de águas nesse quesito, haja vista que não muito distante desse tempo, ele havia negado Cristo, ele havia se sentido sensibilizado quando da perseguição e havia negado a fé. Pedro escorregou, Pedro pensou em voltar atrás. Pedro revelou a humanidade, né? Pedro revelou quem somos. Na verdade, eu não quero com essa ideia crucificá-lo, porque talvez eu ou você teríamos tido medidas muito parecidas. A verdade é que quando falamos sobre esse assunto, testemunho com o poder, não tem como citar o contexto apostólico e não perpassar pela figura de Pedro. Haja vista que Pedro é a voz que mais ecoa nesse sentido, tendo em vista que depois de todos os acontecimentos, é Pedro quem ministra com ousadia e percebe quase 3.000 almas se agregando a partir daquela ministração. É Pedro que está em companhia de João, subindo ao templo à hora nona para a oração e se depara com alguém que mendiga e diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas você é um paralítico, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É Pedro que, uma vez preso, não nega a sua fé, mas mantém ela em fidelidade. De maneira que, se há um testemunho com poder para além de Pedro, como houvera, por certo, por meio dos demais discípulos, como sabido pelos meus irmãos, evidentemente Pedro é um dos testemunhos mais impactantes nesse aspecto. Agora, num segundo momento, há que se considerar o segundo item, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, no verso 29 do capítulo 5. Ele mostra que a igreja não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Isto é, era um sujeito que estava ali disposto a tudo, disposto ao enfrentamento. Depois que o meu Cristo foi à cruz, talvez essa fosse uma das suas expressões, eu estou disposto a enfrentar tudo por ele, por amor a ele. Pedro demonstra esse afeto e essa vivência de fato que lhe impactara, porque até no ato da sua morte, quando da história sacra ele é submetido a uma crucificação, ele não se vê digno de ser crucificado como Cristo. Então, que o façam de cabeça para baixo. De maneira que esse é um estado de convicção. E aí, nós precisamos agora usar, como diz o autor, uma mesma referência também para muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado. Por quê? Porque Pedro, na defesa dos seus valores cristãos, ele mostra que a igreja não negociava a sua fé. E isso, de alguma maneira, serve para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado quando este age
contrariamente aos princípios adotados por aquela. Ou seja, nós devemos orar pelas autoridades constituídas, indubitavelmente, municipais, estaduais, federais, é o nosso dever. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para, de alguma maneira, aceitar goela abaixo, me permita a expressão tanto chula, pejorativa, mas necessária, que toda medida municipal, governamental, federal, em detrimento da igreja, seja aceitada de maneira calada. É por isso que existe a necessidade de representantes nos poderes municipais, estaduais, federais, para que de fato sejam vozes e que de alguma maneira essas pessoas dentro dos seus, cada qual, contextos, façam as devidas defesas para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja, que segue pujante, continue sendo protegida. Bom, agradecemos aí as sábias palavras do pastor Diego e chegamos à nossa conclusão da lição número 7. E essa conclusão diz que a igreja, ela é capacitada pelo Espírito Santo para não se esconder das perseguições, mas sim para enfrentá-las. Responder de forma ativa com meio das ferramentas espirituais que o Senhor nos concede. O cristão, portanto, não deve se assustar com as perseguições. No contexto do cristianismo bíblico, essa regra não é uma exceção. Então, no mundo, nós teremos aflições, mas como o Mestre nos orientou, como Jesus nos orientou, clamamos a Deus, seguimos o sacrifício da cruz do Calvário, fazemos as nossas renúncias, crendo que o Senhor passou por maiores perseguições que nós mesmos. Então, no mundo nós teremos aflições, mas Jesus Cristo disse e ressaltou: Ele venceu o mundo.